Muito bom dia, Augusto Fernandes. A partir do próximo ano letivo, o Ministério da Educação dá mais liberdade de movimentos às direções das escolas na organização do trabalho dos professores. A promoção de projetos de reforço da aprendizagem fica a estar dependente dos resultados dos alunos. A definição dos chamados créditos horários vai estar ancorada em fatores específicos de cada estabelecimento de ensino, contrariando a prática em vigor até agora, em que este critério assentava na antiguidade dos professores. As escolas ficam com direito a mais horas de crédito, conforme forem as notas dos alunos. Quanto mais sucesso obtiverem os alunos, mais possibilidades têm as escolas de contratar professores extra. Estas são algumas das linhas de um despacho publicado em Diário da República no dia de ontem, que atribui aos diretores de escola a prerrogativa de decidirem quais são as atividades que mais podem contribuir para o sucesso dos alunos e qual deve ser a duração dos tempos letivos. Além disso, os professores do quadro deixam de ter horas livres, a componente letiva tem de estar completa e os docentes das escolas que tenham horários incompletos passam a ser chamados a substituir os professores que estejam de baixa. Esta é também uma novidade, na medida em que até aqui as escolas eram obrigadas a contratar os substitutos fora da escola. No Estatuto do Aluno também vêm aí mudanças, nomeadamente a ideia de penalizar, pela via de cortes na ação social, os pais ou encarregados de educação dos alunos que tenham comportamentos indisciplinados ou faltem à escola. Além disso, prevê-se que ficam proibidos de gravar som e imagem nas salas de aula. O Estatuto do Aluno e Ética Escolar, que é assim que passa a ser chamado, foi aprovado em Conselho de Ministros faz amanhã uma semana, vai ser discutido esta tarde no Parlamento e as escolas passam então a decidir as medidas corretivas mais adequadas. Em paralelo, os professores passam a ter mais autoridade na sala de aula. A partir do próximo ano, passa a ser obrigatório frequentar a escola até ao 12º ano ou até aos 18 anos de idade. Hoje, no programa da Antena Aberta, que agora arrancamos, procuramos refletir sobre estas alterações, queremos ouvir a sua opinião sobre estas matérias. Poderá a autonomia na gestão do trabalho dos professores pelas escolas ser uma alavanca para o sucesso dos alunos? Concorda com a necessidade de dar mais autoridade aos professores? Para participar no programa, tem, como sempre, à disposição o nosso número de telefone gratuito e direto 822-0101 ou ainda, se entender, o e-mail antena.aberta@rtp.pt. Este assunto levanta várias questões. Estas mudanças, desde logo, permitem colocar esta ideia. Se as escolas vão poder contratar mais professores em função dos resultados dos alunos, que tipo de tentações podem rondar os estabelecimentos de ensino? Desde logo, o rigor na avaliação dos alunos pode ser beliscado. Que tipo de garantias podem ser dadas à partida sobre o efetivo sucesso dos alunos? Que tipo de uniformização pode ser assegurada? E também, já agora, e apesar do diploma prever isso especificamente, como podem as diferenças das realidades socioeconómicas da comunidade em que a escola está inserida influir nos critérios de aferição dos resultados? Ora, para reforçar as linhas gerais deste despacho publicado ontem por Nuno Crato e dar assim uma nova oportunidade aos ouvintes de fixarem algumas das mudanças que as escolas vão viver já a partir do próximo ano letivo, recuperamos aqui o essencial desse despacho, que já foi criticado, conforme ouvimos na manhã da rádio, com o jornalista Frederico Moreno. São alterações de fundo na gestão do trabalho dos professores. O despacho de Nuno Crato passa para as mãos das escolas a possibilidade de contratar mais profissionais. Para isso, basta retirar horas letivas a um docente para que este se dedique às atividades educativas extra-aulas, libertando assim horas que podem ser preenchidas com a chegada de mais professores. Mas para ter direito a esta autonomia pedagógica e organizativa, como lhe chama o Ministério da Educação e Ciência, as instituições de ensino têm de cumprir certos critérios. São eles os resultados das avaliações internas e externas, o sucesso alcançado pelos alunos nos exames nacionais e ainda a progressão dos resultados escolares. Na base do mérito, as escolas passam a gerir os créditos horários. Com esta mudança, o Governo estima que o número de horas semanais para reforçar os estudos possa duplicar em todo o país. Já ouvidas na rádio as estruturas sindicais representativas dos professores, duas leituras diferentes, uma claramente negativa, outra positiva, mas com reservas. Em primeiro lugar, a reação da FENPROF, de Mário Nogueira, que considera o despacho publicado ontem um ato de cobardia política, uma decisão tomada na calada da noite, que leva a FENPROF a considerar a interpor uma providência cautelar. Dada a conhecer através já de publicação em Diário da República Eletrónico, pela calada da noite, num ato de cobardia política, claro, próprio de quem sabe que está a agir mal.
dando apenas como facto consumado mais redução, mais corte, menos professores a serem colocados nas escolas. Responderam recorrer aos tribunais para impedir o avanço desta medida? Sim, nós hoje mesmo às 14 horas temos, porque já tínhamos agendado uma reunião com o grupo parlamentar do PSD, mas também já entregámos aos nossos juristas para a apreciação da matéria e inclusivamente, admitimos que travar este despacho através de procedimentos cautelares não está fora do horizonte, porque, na verdade, esta é matéria de negociação obrigatória e os professores não abdicam de negociar aquilo a que têm direito. Reação positiva tem para já a FNE, Federação Nacional de Educação. João Dias da Silva pede condições de igualdade no tratamento das escolas. Tudo aquilo que vai no sentido do crescimento de condições para a promoção do sucesso educativo nas escolas é importante que seja realizado. Mas é preciso que seja realizado garantindo condições de equidade entre as escolas. É que se faço depender isto de resultados escolares dos alunos, posso correr o risco de dar mais apoio às escolas que já estão favorecidas e diminuir as condições das escolas que estão situadas em contextos sociais mais difíceis e de menor sucesso. João Dias da Silva, da FNE. Adalmir da Fonseca, presidente da Associação de Diretores de Agrupamentos e Escolas Públicas, ficou surpreendido com este despacho e espera para ver como estas mudanças vão ser postas em prática no terreno. Temos sido apanhados de surpresa ultimamente por várias medidas. Esta é uma delas que, em si, vista assim no título, é uma medida positiva. As escolas que tenham bons resultados serão premiadas, mas também vamos que ver a maneira como ela é posta no terreno. Porque se todas as escolas funcionam em função dos resultados e devem trabalhar para isso, muitas vezes o resultado em si, que seja ótimo numa escola, na outra o resultado inferior exigiu muito mais trabalho, muito mais dinamismo, muito mais imaginação, porque o país não é igual. Gostariam de ter sido consultados? Nós gostaríamos, assim como se fala tanto em carinho e tanta autonomia, e que tanta autonomia para as escolas, gostaríamos sempre de ser, em tudo o que diz respeito ao funcionamento das escolas, supomos que deveria haver um diálogo bem mais aberto e bem mais claro que tem que estar no terreno. As declarações de Adalmir da Fonseca. Em debate no Parlamento está também esta quarta-feira o novo Estatuto do Aluno, que passa a chamar-se, como de resto já aqui disse, Estatuto do Aluno e Ética Escolar. Foi aprovado há 8 dias, ou melhor, faz amanhã 8 dias, em Conselho de Ministros. Nesse dia, João Casanova de Almeida, Secretário de Estado da Educação, explicava que as escolas vão passar a denunciar às comissões de proteção de menores as faltas excessivas dos alunos. É uma declaração que vamos recuperar. Desde logo, a forte censura social que será promovida pelo não cumprimento do dever de acompanhamento do percurso escolar do aluno no que diz respeito à falta de assiduidade e que irá também configurar a comunicação obrigatória à Comissão de Proteção de Crianças e Jovens a partir dessa evidência de falta de cumprimento do seu dever de acompanhamento do percurso escolar do aluno. Declarações do Secretário de Estado da Educação no final do Conselho de Ministros da semana passada. Uma das novidades no que diz respeito ao Estatuto do Aluno é a maior articulação entre as escolas e as comissões de proteção de menores. O Governo aprovou essas alterações. Hoje vão ser discutidas no Parlamento. A violação dos deveres de assiduidade e disciplina pode levar à redução de apoios sociais à família ou a contraordenações e é obrigatório, como ouvimos, a comunicação à Comissão de Proteção de Crianças e Jovens ou ao Ministério Público, que podem levar, por exemplo, a programas de educação parental. Para esta emissão da Antena Aberta, tentamos escutar e trazer aqui em direto o responsável do Conselho das Escolas, o Presidente Manuel Esperança, e foi-nos dada a indicação de que, para já, o Conselho das Escolas não vai pronunciar-se sobre estas alterações, conhecidas ontem, publicadas em Diário da República, mas em entrevista ao programa este sábado, o professor Manuel Esperança divulgou que iria ser entregue ao Governo um estudo sobre a autonomia, feito com base nos resultados de variedíssimos seminários que foram realizados país fora, de norte a sul, a pedido do Governo, e esse estudo
foi pedido e, apesar de o Governo não o ter recebido, avançou com estas medidas que agora discutimos na Antena Aberta. Por um lado, a maior autonomia das escolas, com a possibilidade de ficar agregado ao resultado das avaliações dos alunos, a possibilidade das escolas contratarem mais professores e também há uma nota a reter dessa entrevista ao programa este sábado de Manuel Esperança, o Presidente do Conselho das Escolas, que considera que a obrigatoriedade do ensino de 12 anos vai baixar o nível da educação em Portugal e o Conselho das Escolas não foi também ouvido relativamente a este novo Estatuto de Aluno. Temos em cima da mesa variedíssimos dados para tratar consigo esta manhã. 822-0101 ou antena.aberta@rtp.pt são as formas de participar no programa. Cumprimento para já um especialista em educação, é professor no Instituto Politécnico de Santarém. Bom dia, professor Ramiro Marques. Muito bom dia. Muito obrigado pela sua disponibilidade. Audiência. Eu queria, desde já, confrontá-lo com esta questão. Até que ponto é que esta ideia de as escolas ficarem muito dependentes dos resultados das avaliações dos alunos pode ou não ser uma tentação para a direção das escolas? Pode. E é bom que assim seja, na medida em que ajustar a possibilidade de as escolas terem acesso a mais créditos horários, que é como quem diz, a mais vagas de professores, aos resultados escolares dos alunos e ao progresso que as escolas conseguem alcançar durante um determinado período de tempo, parece uma ideia interessante, portanto é um estímulo para a melhoria das escolas. E é uma ideia que tem sido implementada em vários países e que tem dado alguns resultados positivos. Evidentemente que essa forte correlação entre os resultados dos alunos em provas externas e o progresso que a escola tem ao longo de um determinado período de tempo e o acesso a mais créditos horários só é válida, ou seja, só atinge resultados duradouros caso as escolas que sistematicamente tenham resultados inferiores àquilo que se considera ser um patamar, enfim, razoável e que, em vez de progredirem durante um determinado período de tempo, regridem, essas escolas devem acabar por ser encerradas e os alunos distribuídos por escolas onde existem melhores condições de ensino e de aprendizagem. Ou seja, no fundo está aqui a abrir-se a porta para que vários estabelecimentos ou alguns estabelecimentos de ensino que não cumpram esses níveis de exigência que acaba de mencionar, que não são ainda para já clarificados nas informações que temos, exato. Possam vir no futuro a ser encerradas? Exato. Esta medida só tem de facto um alcance duradouro e eficaz se for complementada com essa possibilidade. Portanto, por um lado, incentivar e premiar as escolas que oferecem melhores ambientes de aprendizagem e que conseguem progredir, que os resultados dos alunos vão progredindo ao longo de um determinado período de tempo, a fixar, por um lado, premiar essas escolas, esses professores, esse esforço que é feito pela comunidade educativa e, por outro lado, penalizar aquelas que sistematicamente têm resultados inferiores àquilo que é, enfim, razoável e que, além do mais, regridem nesses resultados. Mas quando lhe perguntava pela ideia de tentação nos estabelecimentos de ensino, estava a relacionar com a possibilidade das escolas tentarem subir, não diria falsear, porque é evidentemente uma palavra demasiado forte, mas tentarem subir a todo custo as notas dos alunos. E aqui inclui-se também uma atitude positiva, evidentemente. Quando falo nisso, falo na insistência na qualidade, no rigor, na exigência. É claro que este despacho 3A de 2012 é talvez a peça, é talvez o diploma mais importante que este governo publicou, que este ministro publicou durante os últimos 11 meses. O seu alcance ainda está por definir completamente, na medida em que é bastante complexo, tem anexos que precisam de ser bem lidos, bem analisados, e, portanto, ainda é cedo para se perceber como é que isto vai funcionar. À partida, parece-me que abre as portas para uma verdadeira revolução no sistema.
e por isso é que eu classifico como o diploma mais importante de todos que até agora foram publicados. Simultaneamente, professor Ramiro Marcos, temos também declarações e a informação que as estruturas sindicais não terão sido consultadas sobre esta questão. O Conselho de Escolas foi incumbido de realizar um estudo com base em diversas reuniões tidas país fora e o Governo avança com este diploma, mesmo antes desse estudo estar concluído. Parece um pouco contraditório. Sim, acontece que o ministro Nuno Crato vinha sendo acusado de adiar decisões e inclusivamente o Conselho de Escolas e as associações de diretores e até os próprios sindicatos vinham acusando o ministro Nuno Crato de estar a pôr em causa a abertura do ano letivo, uma eficaz e uma razoável abertura do ano letivo, na medida em que uma série de diplomas que estavam ainda por publicar e se estava a aproximar as férias de verão e, portanto, o período de preparação do ano letivo está à porta, efetivamente. Uhum. E agora criticam pelo facto de ele ter publicado, quer dizer, enfim, não se percebe bem. A verdade é que estes processos têm vindo a ser negociados com os sindicatos foram ouvidos, a FNE inclusivamente esteve ontem no Ministério da Educação, foi recebida, ao que julgo, pelo Secretário de Estado da Administração Escolar. Eu julgo que não tem havido falta de diálogo. Chega uma altura em que é preciso decidir, não é? E, portanto, já se percebeu que o professor é um acérrimo defensor destas medidas que determinam mais autonomia para as escolas. Ponto por ponto é capaz de nos deixar uma ideia para que os nossos ouvintes esta manhã possam compreender em que medida é que podemos dizer que este despacho configura uma revolução na forma de organização de trabalho em cada um dos estabelecimentos do ensino? É difícil, em pouco tempo, responder a uma pergunta dessas, até porque o despacho é muito complexo, foi publicado ontem, exige uma análise mais muito pormenorizada. Só com o tempo é que vai ser possível perceber o alcance disto tudo, porque é realmente um despacho que vai revolucionar, que pode revolucionar o ensino em Portugal. Eu chamo a atenção, por exemplo, para o artigo 8º do despacho 13/2012, em que o objetivo é, de facto, o aproveitamento máximo de todo o pessoal docente e uma gestão da componente letiva feita à escala do agrupamento. Isto é realmente importante, na medida em que pode permitir ganhos significativos em termos de escala e pode permitir um aproveitamento maior dos professores, nomeadamente daqueles que são do quadro e que ficam sem componente letiva ou que têm componente letiva incompleta. Em vez de irem para o quadro de mobilidade, este despacho abre-lhes a possibilidade de eles se manterem no agrupamento, coadjuvando, por exemplo, outros professores, nomeadamente na matemática e no português, e isso é absolutamente essencial para melhorar os resultados dos alunos. Ou, inclusivamente, no caso dos professores de artes, professores de educação visual e tecnológica e de professores de educação física, poderem coadjuvar os professores do primeiro ciclo na área das expressões. Então, eu julgo que tudo isso são portas que se abrem e são medidas que vão num bom sentido. Eu chamava também a atenção para o artigo 7º, a linha 2 do despacho 13/2012, em que também reforça, de facto, o aproveitamento mais efetivo e mais racional de todo o pessoal docente. Portanto, eu julgo que este despacho abre o caminho para que as coisas melhorem, que haja um melhor aproveitamento dos recursos humanos, numa altura em que o país está, de facto, enfim, está na situação em que está, que todos sabemos que é, de facto, uma situação gravíssima e onde, de facto, para sair desta situação é preciso gerir os recursos de uma forma eficaz e é esse o objetivo, julgo, também deste despacho. Parece ficar salvaguardada a ideia que cada região, cada comunidade onde está inserida a escola fica com a possibilidade de, enfim, avaliar o que pode ser feito em termos de organização de trabalho e em termos também de obter os melhores resultados dos alunos em função das condições socioeconómicas de cada uma das regiões. Esse aspecto levanta algumas dúvidas, por exemplo, aos responsáveis pela Associação de Diretores de Agrupamentos e Escolas Públicas, esta aplicabilidade deste critério no terreno do continente português, que, enfim, apresenta variações grandes, como sabemos. Pode levantar algumas dúvidas, alguma dificuldade de ser execuível? Pode, sem dúvida, mas há uma questão fundamental, que é os alunos, sejam eles ricos ou pobres, vivam em regiões ou zonas ou comunidades deprimidas ou em risco, ou em zonas
enfim, onde existe uma boa qualidade de vida, todos os alunos têm direito à aprendizagem, uma aprendizagem eficaz, a um ensino eficaz. E, portanto, estas medidas só podem ser, de facto, eficazes e terem um alcance duradouro caso sejam complementadas com uma outra, que o que eu julgo que tem que acabar por surgir, que é as escolas que sistematicamente tenham maus resultados e que não consigam melhorar os seus resultados ao longo de um determinado período de tempo, têm efetivamente que ser encerradas. E os alunos, sejam pobres ou ricos, que frequentam essas escolas, naturalmente, provavelmente, em escolas de risco, em escolas que servem comunidades de risco, a maior parte dos alunos são alunos oriundos de famílias carenciadas, esses alunos devem ser distribuídos por escolas que ofereçam ambientes escolares positivos, seguros e onde se aprenda com eficácia. Uma das questões também para debate com os nossos ouvintes tem a ver com o novo Estatuto do Aluno e o passo que o Governo dá em conferir mais autoridade aos professores dentro da sala de aula e criando aqui também uma espécie de penalização para os encarregados de educação. Não é uma espécie de penalização, é em rigor isso que é apresentado para os encarregados de educação que, enfim, não estejam tão envolvidos no percurso escolar do aluno, do filho ou do encarregando. Esta penalização pode ser feita, por exemplo, pela via de cortes na ação social. Parece-lhe um caminho adequado, o professor Ramiro Marques? De cortes na ação social escolar e de multas, não é? Exatamente. As duas coisas, não é? Para alunos que têm apoios sociais, e que cortes, têm elevados níveis de manuais, absentismo. e para alunos que não têm apoios sociais, multas para os encarregados de educação. Eu penso que isto é muito difícil de aplicar. Eu julgo que vai no bom sentido, no sentido de responsabilizar os encarregados de educação e tudo aquilo que responsabiliza o indivíduo, quer o aluno, quer o encarregado de educação, é positivo, mas isto depois na prática não tem grande eficácia, porque obriga a uma burocracia imensa no tratamento dos processos e, portanto, julgo que não é por aí que se vai conseguir alguma coisa significativa. No entanto, em termos retóricos, há aqui um novo discurso que eu saúdo, que é o discurso do reforço da autoridade do professor e da responsabilização dos pais. Portanto, isso é bom. A questão da indisciplina nas escolas, da violência, do absentismo, não se resolve com facilidade. É um assunto que não vai ser possível resolver com legislação. Evidentemente que se pode atenuar o problema e este diploma que ainda não foi aprovado e, portanto, ainda poderá ser alterado em sede da Assembleia da República, vai no bom sentido, nomeadamente se o Parlamento confirmar essa perda de subsídios e de multas para pais incapazes de cumprir os seus deveres parentais, mas não resolve o problema, até porque, por exemplo, as medidas propostas no que diz respeito ao trabalho comunitário de alunos indisciplinados são medidas que, em certa medida, já existem, sem resultados. Penso que há aqui um problema gravíssimo que não está a ser olhado com cuidado, que é o do alargamento da escolaridade obrigatória até aos 18 anos. São raros os países que têm uma escolaridade obrigatória até aos 18 anos e os países que se situam nos primeiros lugares do PISA, dos testes internacionais, têm uma escolaridade obrigatória apenas até aos 15 ou até aos 16 anos. E isto vai com certeza forçar muitos alunos de 17, 18 anos a frequentarem a escola quando não têm condições para frequentar, não têm gosto, não têm, de facto, vocação para estarem na escola, nomeadamente... Vão ficar prejudicados esses alunos e todos os colegas que eventualmente se sintam prejudicados com a presença deles. Vai ser mau para todos isso. Isso vai ser, de facto, vai deteriorar o ambiente de muitas escolas secundárias. Eu lamento que não tenha havido a coragem política, nomeadamente por parte do atual governo, no sentido de revogar essa lei que foi aprovada pelo Parlamento durante o governo, julgo que o segundo governo de José Sócrates, mas isso vai ser extremamente negativo para as escolas secundárias. Muito obrigado, professor Ramiro Marques, especialista em educação, professor no Instituto Politécnico de Santarém. Com ele conversamos. Daqui a instantes é já com os nossos ouvintes. Nuno Matos, mediador de seguros, está em Leiria. Vamos falar com ele já daqui a instantes. No início da Antena Aberta de hoje, citei aqui as opiniões de Manuel Esperança, presidente do Conselho das Escolas, que deu uma entrevista ao programa este sábado. Vamos recuperar aqui algumas das ideias que ficaram dessa entrevista, conduzida por Rosário Lira. O Conselho das Escolas não foi chamado a pronunciar sobre este novo Estatuto do Aluno, revelou Manuel Esperança. Não tenho conhecimento delas. O Conselho das Escolas não foi ouvido. O Presidente do Conselho das Escolas soube na quarta-feira
que o Estatuto do Aluno ia ser aprovado em Conselho de Ministros. Portanto, eu desconheço completamente quais as alterações que o Estatuto do Aluno sofreu em relação ao anterior. Fico satisfeito pelo facto de ele, neste momento, já ter sido aprovado pelo Conselho de Ministros, o que quer dizer que, certamente, quando entrarmos no novo ano letivo, ele já está prontinho e vai ser aplicado. Lamento é que o Conselho das Escolas não tenha sido ouvido sobre esta matéria, porque houve tempo suficiente para o Conselho das Escolas ter sido ouvido sobre esta matéria. O Estatuto do Aluno foi aprovado na passada quinta-feira em Conselho de Ministros, é debatido hoje no Parlamento. Manuel Esperança diz que esta medida é necessária, este documento que consagra a autoridade reforçada para os professores. Manuel Esperança considera que é necessária para que esta funcionalidade da escola possa ser efetivamente garantida. De resto, esta medida que já tinha sido anteriormente transmitida ao Ministro da Educação. E era preciso mexer na responsabilização das famílias. O menino porta-se mal. Sim, senhor. O pai é chamado e o pai é informado que o seu filho tem comportamentos assim na sala de aula. Aquilo continua na mesma. Portanto, é sinal que ele também não tem respeito ao pai. Se ele não respeita o pai, muito menos respeitará a escola que frequenta. Quando eu digo, e disse ao Sr. Ministro, que era importante criar medidas que também doessem aos pais. O Estatuto do Aluno nos Açores entra em termos de os pais virem a ser penalizados no que diz respeito a abono de família ou outra coisa qualquer. Com a criação dos mega-agrupamentos, a escola pública vai baixar o nível de qualidade, defende Manuel Esperança, que está também de acordo com a alteração ao modelo de autonomia previsto para as escolas. O documento do Conselho das Escolas vai ser entregue para a semana ao Governo, mas o diploma já saiu ontem. O Conselho das Escolas já elaborou um documento, só não entregou ainda à tutela, mas penso fazê-lo na próxima semana, onde o nosso modelo de autonomia, e que nós desejamos que seja rapidamente posto em prática, não seja um modelo igual para todas as escolas, porque cada escola é uma escola. Temos que pensar nisso. E dar liberdade ao diretor daquela escola. O diretor daquela escola sente que tem condições para pedir ou estabelecer um contrato de autonomia com a tutela no que diz respeito à parte dos recursos humanos. Mas, em termos da parte pedagógica ou da parte do currículo, não se sente ainda à vontade para o fazer. Não o faz. Portanto, esta escola elabora um contrato neste domínio, outra, ao lado, pode elaborar também um contrato de autonomia noutro domínio qualquer. Ideias de Manuel Esperança, o Presidente do Conselho das Escolas, numa entrevista transmitida no programa este sábado da Antena 1. Bom dia, Nuno Matos, mediador de seguros em Leiria. Vamos ouvir a sua opinião sobre a matéria que hoje aqui discutimos. Bem-vindo. Nuno Matos, bom dia. Parece que não está connosco. José Almeida, em Lisboa. Bom dia, António Jorge. Bom dia. O tema é um tema que me interessa particularmente. Eu não estou ainda a par do pormenor do que foi agora legislado pelo Ministério da Educação, mas gostaria só de abordar aqui as duas questões que foram referidas por si na apresentação do programa, da Antena Aberta. Em relação à indisciplina, em relação aos alunos que não respeitam as regras da escola, acho bom que, aliás, acho que é fundamental que, se assim não for, não se consegue resolver o problema. Por muitas capacidades que a escola tenha, não consegue resolver o problema de indisciplina se não tiver a colaboração e o envolvimento dos encarregados de educação. Portanto, é um tema recorrente. Qualquer escola, qualquer conceito pedagógico, qualquer professor, ponderando bem o assunto, chega à conclusão que sem o envolvimento das famílias não é possível resolver, e às vezes não chega, e para isso tem que haver outros meios de apoio. E concorda com estas ideias de penalização dos encarregados de educação? Infelizmente, se calhar é a única hipótese, ou das poucas hipóteses, que poderão eventualmente levar ou sensibilizar os encarregados de educação através da penalização, através de uma coima qualquer ou de uma falta de apoio, porque a grande parte, ou a grande maioria dos alunos com problemas é exatamente porque os encarregados de educação não conseguem resolver esses problemas, pelo menos na sua vivência do dia-a-dia. Portanto,
numa reunião, por exemplo, de um diretor de turma que queira reunir os pais dos encarregados de educação dos alunos da turma, normalmente vêm os encarregados de educação dos alunos menos problemáticos, porque os outros, ou por dificuldades do dia-a-dia, ou por desinteresse, ou por falta de apoio, normalmente não comparecem. Por isso é que a indisciplina graça, por isso é que a falta de métodos de trabalho, de estudo, de cumprimento das regras não se consegue resolver só através da escola. Portanto, aí penso que não digo que seja o único caminho a seguir, mas pelo menos é uma hipótese de alertar os encarregados de educação que se não se responsabilizarem mais, não será fácil resolver o problema. Em relação a outra questão, que deixe-me cá recordar, é autonomia? Portanto, maior dotação, não, eu não vou falar de autonomia, vou só falar aqui na maior dotação de créditos em função do sucesso na escola. Penso que foi isso que o António Jorge me referiu. Portanto, se uma escola tiver sucesso, no ano seguinte ou nos anos seguintes poderá haver maior facilidade em contratar mais professores para. Ora, eu acho que isso aí é que eu acho que é muito discutível, porque primeiro temos que ver porque é que o insucesso, de que é que resulta o insucesso escolar. E assim, de uma forma muito simplista, o insucesso escolar normalmente assenta em 3 vetores, que têm a ver com o aluno em si, como é evidente, tem a ver com a escola, com a capacidade que a escola tem de dar resposta aos problemas do dia-a-dia, e tem a ver com a família. Ora, se uma escola tem problemas de insucesso, que normalmente até ultrapassam a própria escola, não dependem da escola, e essa escola não tem possibilidade de adquirir mais recursos humanos ou materiais para resolver um insucesso, está a distanciar-se ainda mais das escolas que já têm sucesso, porque não têm os problemas que as que têm sucesso têm. Portanto, acho isso muito discutível e não concordo, assim, numa primeira análise, não concordo nem pouco mais ou menos com a discriminação positiva para os que têm sucesso. Não, deve haver discriminação positiva para aqueles que têm, para aquelas escolas que têm sucesso. Agora, temos que ver onde é que estão as causas do insucesso e normalmente não fogem daqui. As causas assentam ou parcelarmente ou complementarmente nestes 3 vetores: aluno, escola, família. E esta conjugação tem que se avaliar e tem que se intervir, mas na minha perspectiva não é dar o prémio a quem tem grandes resultados. Claro que é bom ter grandes resultados. Agora, não podemos comparar escolas com outras escolas atendendo às circunstâncias, ao meio, socio-familiar, socio-económico, etc. Nesta perspectiva eu discordo. Pronto, era isto que queria dizer. Muito obrigado, José Almeida, pela sua colaboração e intervenção, útil certamente para a discussão. Bom dia, professor Ricardo Silva, é Presidente da Associação de Professores e Educadores em Defesa do Ensino. Obrigado também pela sua amabilidade em estar connosco esta manhã. Começo consigo com esta ideia da discriminação positiva para as escolas que têm mais sucesso nas notas dos alunos. Faz sentido? Ora, bom dia para si, bom dia também para o auditório. Relativamente a esta situação, parece-me que valorizar os resultados não me parece, em princípio, uma má ideia. Agora, o que nós temos que ver, e o problema fundamental é saber e percebermos que há diversas formas de ver e de entender o que são bons resultados escolares. Porque uma coisa é nós olharmos para os resultados dos alunos nos exames nacionais, nos exames externos, e considerar que essa é a forma de avaliar a escola e avaliar o trabalho da escola. Outra coisa, por exemplo, é olharmos para as escolas no seu todo e, por exemplo, para as escolas que têm uma grande preocupação com a inclusão e com a integração de alunos com necessidades educativas especiais, para o percurso que fazem, para o desenvolvimento de competências que têm. Portanto, desde logo aqui, a questão do que é entender um bom resultado escolar torna-se diferente. É diferente avaliarmos uma escola que está integrada num meio carenciado, num meio em que os encarregados de educação trabalham muitas horas por dia, não têm disponibilidade muitas vezes para ir à escola, e é preciso dizer que a legislação também não os protege inteiramente, porque não está consagrada a possibilidade dos encarregados de educação terem umas horas para acompanhar e para irem à escola e para acompanharem regularmente os alunos. Portanto, uma coisa é uma escola de facto que está inserida numa comunidade num meio carenciado e com alunos que têm falta de referências, têm falta de apoios sociais, têm dificuldades enormes. Outra coisa é uma escola que esteja num meio mais favorecido. Portanto, comparar as escolas apenas com base em resultados sem considerar o meio sociocultural das mesmas parece-me um pouco complicado. E do meu ponto de vista, realmente há que valorizar as duas situações. E há que dar apoio e há que dar recursos aos 2 tipos de escolas. Ao contrário do que o professor Ramiro Marques há bocadinho afirmava no programa,
não defendo que essas escolas que têm maus resultados ou que têm tido maus resultados devam ser encerradas. Penso é que, ao contrário, devem ser cada vez mais apoiadas, devem ser avaliadas de acordo com as características dos alunos que têm, porque se não formos por aí, qualquer dia começamos a ter escolas que só pensam nos resultados dos exames e começam, de facto, a tender a fracionar os alunos, a quererem ficar apenas com os melhores alunos, a quererem encaminhar alunos com mais problemas para cursos profissionais ou o que seja, e, portanto, as coisas assim podem tornar-se um pouquinho complicadas. Aliás, eu ainda ia mais longe. Eu diria que, a ser verdade que as escolas então devem ser encerradas, parte do princípio daquilo que eu vi do professor Ramiro Marques, que se calhar isso significa que elas têm maus professores. Então, se as escolas têm maus professores, temos que ir a montante e temos que ver quem é que formou esses maus professores. E então, se calhar, nós temos é que começar por encerrar as escolas superiores de educação e os institutos politécnicos que formam os professores. Portanto, se a montante os professores são mal formados, temos que começar por responsabilizar essas instituições de ensino politécnico e de ensino superior, de escolas superiores de educação, que estão a formar mal os professores em Portugal. Não sei se estou a ser aqui talvez um pouco contundente, mas às vezes tem que ser, porque realmente não gostei de todo da posição que o professor Ramiro Marques há pouco expressou no programa. Muito obrigado. É fundamental, deixe-me só dizer isto, Com certeza. acho, portanto, que é fundamental que haja bons resultados escolares, mas para isso é preciso termos escolas com os meios humanos necessários, com os meios técnicos necessários, com apoios especializados a diversos níveis de aprendizagem, com professores, com tutorias, com recursos suficientes para apoio aos alunos. Se calhar também temos turmas com menos alunos, ao contrário do que vai acontecer. Se calhar devíamos ter professores com menos turmas. Se calhar devíamos ter escolas com gestão de proximidade e não mega agrupamentos que só vêm potenciar os problemas. Portanto, se calhar tínhamos que começar por ver todas as coisas da organização da escola por aí, seguindo um bocadinho os bons exemplos que vêm de fora. Esta questão dos mega agrupamentos é bem um exemplo ao repetido do que está a acontecer na Europa, porque já se tentou isso e já se percebeu que não resulta. E portanto, isso é complicado. E para os resultados escolares, já agora que estamos a falar também de indisciplina, deixe-me dizer que esse também é um problema de facto importantíssimo, porque numa escola onde não há uma cultura de disciplina, onde não há uma ética de disciplina, os resultados também são mais complicados de atingir. Bem, e para isso ninguém pode dizer que não tem responsabilidades, inclusive os professores. É verdade que nas escolas, além dos problemas que os alunos colocam, além dos problemas que o Ministério da Educação tem colocado ao longo dos anos, fazendo uma enorme erosão da imagem social dos professores, acusando os professores de tudo, do insucesso, do abandono, sabemos bem do que se passou nos últimos anos relativamente a isso. Até mesmo o papel que as ciências de educação tiveram a relativizar um bocadinho o papel do professor, o seu conhecimento, o conhecimento científico, e tornando um bocadinho aqui algum igualitarismo pedagógico, uma ideia de igualdade de saberes, em que o professor é um facilitador da aprendizagem, em que de facto o saber académico do professor não foi totalmente respeitado e de facto os alunos também deixaram de ver o professor como uma referência, como uma autoridade científica, e isso também fez alguma erosão na imagem do professor. Dizer que há professores que de facto, pelo peso da burocracia, pela dificuldade que levantar um processo disciplinar, tendem um bocadinho a fechar os olhos, e isso não devia acontecer. A indisciplina tem que ser encarada de frente e os alunos têm que ser, de facto, responsabilizados. Há direções executivas que tendem também a fechar um bocadinho os olhos e até, em alguns casos, gravemente, a apontarem para cima das pessoas a responsabilidade dos problemas. Isto não pode acontecer. Nós não podemos continuar a ter na sala de aula alunos que faltam ao respeito aos professores e na aula seguinte continuam a estar lá. O vértice que envolve a comunidade escolar, a família, professores e direção escolar. Muito obrigado pela sua participação. Ricardo Silva, Presidente da Associação de Professores e Educadores em Defesa do Ensino. Retomo a tentativa de contacto com o Nuno Matos, ouvinte da Antena 1 em Leiria. Bom dia. Bom dia. Eu gostaria de começar por dizer então que subscrevo praticamente na totalidade das palavras do Sr. Ricardo Silva, com as quais concordo em grande parte e em quase tudo o que disse. Não vale a pena estar a repetir, realmente, porque penso que ele terá dito que até grande parte, se calhar, das pessoas pensarão a respeito desse assunto. Gostaria também de abordar as palavras do professor Ramiro Marques, que realmente eu dele retive duas palavras quando ele falou deste despacho, complexo e revolucionário. Realmente ele é complexo, como em quase tudo o que é feito pelos nossos governos, é complexo para que as pessoas que no dia-a-dia possam ouvir na rádio ou possam ler nos jornais não tenham a possibilidade, nem muitas vezes a capacidade de compreender o alcance de tudo o que lá está. E por isso o professor Ramiro Marques também dizia que ainda não se consegue perceber o alcance de que isto terá, mas que será revolucionário. Pois será revolucionário, mas até que ponto é que será bom para
para Portugal e para todos nós, e para os nossos alunos e para a nossa sociedade. E é isso que me assusta, porque eu penso que este revolucionário leva-nos novamente a um ensino elitista, sobretudo elitista. E digo elitista porque parece que é feito, que o nosso ministro Prato fez isto na companhia dos elementos da Troika, em que há apenas uma preocupação economicista em grande parte das medidas que são tomadas. Se não vejamos as escolas com mais dificuldades, as escolas em dificuldades, e perceba-se isto, dificuldades nos alunos que têm maior dificuldade de aprendizagem ou que o meio social e económico é mais difícil, ao invés de poderem ter um maior apoio do Estado social, vão passar a ter menos, porque não podem buscar mais professores, as turmas vão ficar maiores, ou seja, estamos a preocupar pura e simplesmente com números. Não interessa parece que estão a dizer, aquela gente não interessa por só dar encargos ao Estado, só nos dá mais encargos, então vamos apenas apoiar as boas escolas e os bons alunos. Mas o que é que são bons alunos? E o que é que são bons resultados escolares? É apenas números? Nuno Matos, deixe-me acrescentar, e agradecendo-lhe desde já a sua intervenção, Nuno Matos, mediador de seguros em Leiria, que recebemos uma resposta escrita do Ministério da Educação a algumas perguntas que a Antena 1 tentava obter respostas desde manhã cedo, e a resposta que nos chega é esta: as escolas não serão beneficiadas apenas pelos resultados escolares dos alunos na avaliação externa, mas também pelo progresso dos resultados e pela aproximação entre as notas internas e externas. O despacho de organização do ano letivo não é matéria de negociação sindical, uma resposta à acusação forte que foi feita aqui, conforme já reproduzimos no início do programa, por parte da FENPROF e do líder Mário Nogueira, que admite mesmo a possibilidade de interpor uma providência cautelar. Os horários dos professores, continua a resposta do Ministério da Educação, estão definidos no Estatuto da Carreira Docente, que foi negociado com as organizações representativas dos professores, e o diploma, diz o Ministério da Educação, foi publicado em suplemento, de modo a estar acessível às escolas tão rapidamente quanto possível. Bom dia, Graça Amiguinho, está a ligar-nos de Vila Nova de Gaia, vamos ouvi-la também nesta manhã. Bom dia aos avós, aos pais, aos educadores e aos alunos do meu país. Como podem os avós e os pais dos nossos dias ficar felizes com o rumo que este governo quer dar à educação do nosso país? Onde estão os ideais que devem envolver a atividade educativa? Como se pode promover um trabalho que se quer feito com dedicação, com entrega, com carinho? Para onde querem levar educadores e educandos? A ação educativa que se preze, que se orgulhe de sua prestação, olha todos sob o prisma da igualdade de oportunidades, favorecendo os que mais precisam de ajuda para poderem ultrapassar as carências intelectuais ou sociais. Com que direito este governo e este Presidente da República promovem as elites, forçam os resultados da aprendizagem, esmagam os professores e alunos em condições mais precárias? Com que moral este governo dá poderes para penalizarem os alunos e os seus pais que já estão tão discriminados? A verdadeira educação exige nobres ideais. Um aluno irrequieto ou mal comportado, como muitos dizem, terá certamente razões que o levam a esses desvios comportamentais. O principal papel em todo este processo educativo está nas mãos do professor, que precisa ter personalidade forte, caráter determinado, para saber conduzir, inverter os caminhos que darão oportunidade a cada aluno de ser um cidadão responsável, cumpridor, interessado. Não é a força da autoridade que modela a personalidade de quem quer que seja. É a força do amor, que é forte e doce ao mesmo tempo. O resultado destas decisões governamentais tomadas pela calada da noite, sem consultar os verdadeiros interessados, será um descalabro. Assim, Portugal não irá a lado nenhum. Só a verdadeira formação de consciências, o incutir nos outros os ideais de respeito, igualdade e fraternidade, poderá preparar para a vida homens responsáveis e úteis à sociedade. Muito bom dia.
Muito bom dia, Graça Amiguinha, Vila Nova de Gaia, na Azambuja, Luís Rafael. Bom dia. Bom dia. Eu, antes de começar, quero dizer que fala um ex-funcionário da General Motors, em que tem 2 filhos, e eu, como pai, e a minha mulher, estão os 2 desempregados. Eu ganho 400 euros de um subsídio, a minha mulher ganha outros 400 euros. Infelizmente, tive que deixar um dos meus filhos para trás porque não consegui acompanhá-lo nos estudos. E agora tenho o meu filho mais velho na faculdade, em que tem o último ano da faculdade, tem umas excelentes notas, tem média 18, 19, nem precisa de ir a exames, e eu, com os meus 400 euros, dou 300 euros para o meu filho. Tive a passar fome para ver se ele acaba a faculdade. Isto tudo por causa de uma multinacional que resolveu nacionalizar a General Motors de Portugal. Quando a Espanha se lembra que nacionalizaram empresas deles noutros países, é bom que se lembre que a Espanha nacionalizou no seu país vizinho uma grande economia que é a General Motors de Portugal. Lamentamos a sua situação, Luís Rafael. Permita-me lembrá-lo que estamos hoje a discutir as questões relacionadas com a educação. Qual é a sua opinião sobre essa matéria, Luís? Que está no último ano da faculdade, como é que eu vou conseguir ajudar o último ano que lhe falta? Se eu ganho 400 euros é para pagar água, luz e a prestação da casa ao banco. Pedi 10 anos para amortizar, para uma moratória de 10 anos para ver se eu estava a adiantar o empréstimo da minha casa para baixar a prestação. Já lá vão quase 2 meses e ainda não deram a resposta do banco. Eu não tenho dívidas a não ser a prestação do banco. E eu fico com 400 euros para pagar ao meu filho os 300 euros, fico com 20 euros, com 100 euros, aliás, para comer. Ando a fazer uma horta social que infelizmente não tem água, ando a ir buscar água às fontes para ver se consigo fazer dessa horta social algum sustento para mim, mas nem isso estou a conseguir. Portanto, qual é a solução que me dão? Que culpa têm os meus filhos destas jogadas das multinacionais, quando os meus filhos são excelentes jovens e têm excelentes notas? Que culpa é que eles têm destas políticas que fazem? Ficam as suas interrogações, Luís. Muito obrigado pela sua participação. Tenha um bom dia, na medida do possível. José Pereira está no Porto. Bem-vindo. Bom dia a todo o auditório e a quem nos ouve. Olha, a minha opinião vou a favor, pelo menos a que mais diretamente tem a ver respeito é o corte ou a diminuição de atribuição de subsídios àqueles alunos que se portam mal. Eu acho que é uma medida que já devia ter sido implementada há muito mais tempo, porque as estatísticas assim o dizem, não é? Que são os alunos problemáticos que recebem, na maioria, subsídios, não é? E eles, na educação, nomeadamente em apoio social, alimentações gratuitas, etc. E isso soube há pouco tempo, que até se falou aí, acho que foi na antena aberta, foi intermédio de vocês que eu tomei conhecimento de uma situação gritante de uma escola que fizeram um estudo que para aí 80% dos alunos que recebiam subsídios para poderem almoçar nas escolas que nem sequer lá apareciam, não é? E há aqueles que também pagam uma parte da totalidade da supostamente senha, como eles chamam na gíria, e que também nem sequer lá aparecem. Isso é um desperdício enorme para o Estado, não é? Andamos todos a pagar, eu não, porque neste momento estou desempregado, mas andei a pagar também para isso, e tem que haver uma contenção, tem que haver um controlo. Temos que realmente penalizar quem não cumpre as regras da sociedade, nomeadamente esses alunos supostamente que se portam mal, e eles, e nomeadamente também os pais que recebem apoios sociais e subsídios de reintegração social. É assim, nós vivemos numa democracia, as pessoas também têm que ter direito à subsistência, à saúde, à educação, etc, etc, etc. Mas, como eu disse, vivemos numa sociedade, a sociedade tem regras, estas regras têm que ser cumpridas, temos que respeitar o próximo, não prejudicar quem realmente quer evoluir na vida. José Pereira, já entendemos o seu pensamento. Permita-me avançar, estamos quase a concluir o programa. Muito obrigado por ter estado connosco, tenham um bom dia. A partir de Mangualde, Agnel Figueiredo é diretor do agrupamento de escolas desta cidade do Distrito de Viseu. Bom dia. Bom dia, cumprimentar todos o auditório.
e queria centrar-me na questão do diploma de abertura do ano letivo, no despacho publicado ontem. Com certeza. E queria fazer uma correção à vossa notícia e que tem a ver com o impacto que as classificações dos alunos têm no crédito das escolas. Sim. É que, de facto, vocês noticiaram que as classificações dos alunos, indistintamente, internas e externas, não. Aquelas que contam são apenas as de exame. Aquelas que têm impacto na definição das horas que depois a escola pode gerir, que são apenas as classificações de exame. O que me parece altamente incentivador, parece-me positivo, porque vai exatamente pôr as escolas a trabalhar para terem bom sucesso escolar. E, portanto, sob esse ponto de vista, vejo este despacho como uma pedrada no charco. Deixe-me só dizer, Gnelo Figueiredo, que na resposta que obtivemos do Ministério da Educação, a clarificação que é feita é exatamente a seguinte: as escolas não serão beneficiadas apenas pelos resultados escolares dos seus alunos na avaliação externa, mas também pelo progresso dos resultados e pela aproximação entre as notas internas e externas. Como é diretor de um agrupamento, saberá certamente interpretar isto melhor que ninguém. Não, é que se as classificações internas se afastarem daquelas que os alunos vão ter em exames, a escola é penalizada. O que este despacho origina é que as escolas tenham que ter muita atenção às classificações internas dos seus alunos, às classificações que os professores atribuem aos alunos, de maneira que elas não se afastem da classificação que os alunos vão ter em exame. E isso é extremamente positivo. Ou seja, as escolas não podem, por isso, simplesmente inflacionar as notas, porque se as inflacionarem, isso vai redundar em prejuízo. Porquê? Porque nos exames os alunos não vão manter as notas que têm. E, portanto, sob esse ponto de vista, penso que esta engenharia que o Ministério encontrou é muito interessante e vai fazer aproximar os resultados internos dos resultados do exame, o que me parece altamente positivo. Muito obrigado, Agnello. Não sei se quer concluir. Bom dia para si. Bom trabalho. Bom dia. Filipe do Paulo é presidente da Proordem dos Professores, está a seguir a emissão em Lisboa. Seja bem-vindo, Filipe. Bom dia. Olha, gostaria de começar por dizer que a pseudo-possibilidade de as escolas com melhores resultados poderem contratar mais professores é a maior falácia deste controverso despacho. Pois, como é sabido, os resultados escolares dos alunos dependem de múltiplos fatores e todos nós sabemos que as restrições orçamentais não permitem a contratação de novos professores. Bem, pelo contrário, toda esta série de normativos é no sentido de reduzir o número de professores, o que faz com que não só muitos contratados fiquem desempregados, como mesmo alguns professores do quadro poderão ficar com horário zero. Depois, enfim, agora com turmas maiores, as escolas com mais dificuldades e com mais insucesso, em vez de terem apoios pedagógicos reforçados, serão penalizadas, retirando-se-lhes os recursos. E vêm agora alguns professores das escolas superiores de educação que, no fundo, formaram mal as novas gerações de professores, defenderem o encerramento destas escolas. É curioso que aqueles, enfim, que impuseram esta ideologia das ciências da educação através das ES e através das novas gerações de professores, enfim, que fizeram teses de doutoramento onde demonstravam cientificamente que o insucesso escolar se ficava a dever fundamentalmente à origem socioeconómica dos alunos, agora, em vez de defenderem o reforço do apoio didático enfim, a essas escolas, enfim, venham com soluções revolucionárias, no mau sentido do termo, dizendo que, por isso, simplesmente se devem fechar essas escolas, esquecendo que, enfim, que as escolas não são, enfim, uma simples oficina, um simples supermercado. As escolas são, do ponto de vista constitucional, ainda em Portugal, e felizmente são um serviço público de educação que, enfim, tem de construir respostas de modo a possibilitar, a dar resposta a todos os públicos escolares que procuram a escola de massas, naturalmente promovendo o sucesso e promovendo a excelência escolar, mas sem esquecer que as escolas têm também, na sociedade odierna, uma função de socialização e de integração escolar, se bem que não é o
único e simplesmente esse o seu papel. Naturalmente que o seu papel também terá que ser ao nível da formação profissional e ao nível de poder dar respostas diferenciadas a públicos diferenciados. Mas este despacho 13A/2012, na verdade, surge de surpresa. Também ao contrário do que foi dito, não foram sequer ouvidas as associações sindicais. Enfim, porque é diferente ouvir ou negociar. Admito que não seja matéria de negociação obrigatória. No entanto, dada, enfim, todas as rupturas que este despacho vai provocar na organização interna das escolas, isso tem que ver também com questões laborais, com a organização de horários de professores, e deveria naturalmente ter sido, ter sido, se não negociado, pelo menos o processo de audição ter acontecido. Das associações sindicais de professores. Agradeço-lhe a sua participação. Consigo encerramos esta emissão de hoje na Antena Aberta. Para todos, bom dia.